magnas aulas que acabaram de nos dar. Professor Adolfo Braga, não agradeço por estar aqui nesse evento, porque é o grande culpado de estar a acontecer nesta forma como está a acontecer, belíssima. Por isso, professor, isto é uma construção sua em grande medida, em muito grande medida. Então, distintos colegas e amigos, eu vou então chamar o último painel, já olhando aqui para a questão do tempo, estamos quase a derrapar em 2 horas, mas estamos a terminar. O último painel nós teremos como moderador o professor José Mazumba da Silva. O professor José Mazumba da Silva é o coordenador para a área de formação aqui a nível da Direção Nacional para a Resolução de Conflitos do Ministério da Justiça, é professor e formado tem 2 ou 3 licenciaturas, professor Mazumba, para além dos seus mestrados, que este senhor, sim, esse rico senhor, sim, é o professor. Eu não tenho metade daquilo que tem o professor Mazumba, para além da grande especialização que tem em matéria de resolução de conflitos e ter trabalhado durante muito tempo com as Nações Unidas nestas matérias também. O professor José Mazumba da Silva, de forma muito resumida, e perdoa-me não trazer aqui o seu currículo de forma muito mais precisa, eu passo então a palavra para que possa apresentar os preletores desse último painel, bastante rico, e que traz-nos aqui outro tema muito, muito novo para nós, com a aprovação recente da lei de insolvência, de recuperação de empresas e insolvência, e nós gostávamos muito de trocar também aqui algumas experiências com aquilo que o Brasil nos traz a nível dessa matéria. Muito obrigado, Sr. Mazumba. Professor, a palavra é sua para moderar o tempo. Obrigado. Muito obrigado, Dr. Sérgio. Boa tarde a todos. Agora que estamos no único período da tarde, boa tarde a todos e a todas. Meu nome é José Mazumba da Silva. Com muito gosto, vou moderar este último tema, consignado à mediação e à recuperação empresarial. E vou contar com a prestimosa participação da mediadora empresarial Alessandra Boniglia, do Dr. Rodrigo Douro, mediador também, e a desembargadora Maria Cristina Zucchi, que é juíza do Tribunal de São Paulo. E, por favor, me corrijam se pronunciei algum nome incorretamente, mas, todavia, também gostaria de pedir uma contribuição do professor Adolfo Braga, se há alguma disposição entre os preletores, entre os apresentadores, se há uma preferência, ou seguimos a ordem na lista, ou também podemos solicitar, portanto, os participantes, se algum deles quer ser o primeiro, né? Precisamente para tomar a palavra. Doutor Adolfo Braga, a sua ajuda, se faz favor. Obrigado, doutor José da Silva. Na verdade, nós vamos seguir o programa, conforme combinado com os palestrantes. Primeiro, a Alessandra, segundo, Rodrigo, depois, doutora Maria Cristina. Obrigado. Muito obrigado. Então, por esta disposição, eu vou convidar já a primeira preletora a tomar a palavra. Muito obrigado. Vamos fazer a gestão do tempo. Temos 15 minutos para cada um. E, se necessitar mais alguma coisinha, por favor, comuniquem. Estejam à disposição. Primeiro, eu queria agradecer o convite do Dr. Godinho, do professor Adolfo Braga. Eu queria agradecer imensamente, uma honra estar aqui hoje, dizer que para mim é uma alegria estar ao lado da doutora Maria Cristina Zucchi, uma pessoa com quem admiro, conheço há muitos anos, mas é uma honra imensa. Também é uma alegria estar ao lado aqui do doutor Rodrigo Doria, a quem eu admiro, acompanho e certamente tive o prazer de conhecer logo mais pessoalmente. Bom, também estou aqui assistindo na tela que vejo muitas pessoas conhecidas e a presença também do professor Carlos Vasconcelos, a quem eu admiro e acompanho e tenho a alegria de estar, enfim, aprendendo sempre com ele. Uma alegria mesmo. Muito bem.
O painel de hoje, a gente vai falar sobre a mediação na perspectiva da recuperação de empresas. Conversando com o professor Adolfo, a mim me coube olhar da ótica do mediador, né? Então, quando eu estava preparando aqui a minha fala, que tem pouco tempo para explanar para vocês, eu fiquei pensando como trazer a minha perspectiva, o meu olhar. Então, eu falei, eu vou trazer um pouquinho da minha experiência e do meu olhar como mediadora. A minha fala seria sentando com as minhas lentes de mediadora. Então, eu falei, como o mediador age? Acho que o primeiro olhar do mediador é que a gente, nesse lugar, o mediador, a primeira parte que ele tem é do não julgar. E ele está muito atrelado à questão da imparcialidade. Esse é um princípio que a gente trabalha e precisa ser trabalhado o tempo todo. E ele está muito ligado ao autoconhecimento, porque o não julgar é uma questão importantíssima. Muitas vezes nós trabalhamos com vários casos que estão próximos ao nosso dia a dia. E a importância que o mediador tem de se distanciar das questões práticas que estão ali ao nosso dia a dia. Então, o trabalho diário que a gente tem ao olhar, a gente tem sempre opinião para tudo, né? No dia a dia, eu tenho que dar opinião para questões do nosso dia a dia. Como é importante a gente aprender a se distanciar, mesmo fora da sala de mediação, e não ter um julgamento pronto, e aprender no treino, no dia a dia, a não julgar, e ter um olhar afastado e passar a compreensão, a compreender. Então, ao longo da vida, como mediadora, eu fiz e faço esse exercício, a não opinar e aprender a compreender. Então, esse é um ponto importante, que aqui, nessa experiência, quando eu estaria falando para outra cultura, para uma outra cultura, eu gostaria de passar dessa perspectiva da compreensão. Esse é um ponto importante. Uma outra característica que gostaria de trabalhar e de comentar na perspectiva da mediação, quando a gente fala em mediação empresarial, onde a mediação na recuperação de empresas, a gente está falando de uma empresa em crise. Uma empresa em crise, o mediador ele precisa ter um olhar sistêmico, um olhar geral. São muitas partes envolvidas. E um ambiente de negócios. Então, aqui há algumas questões que no Brasil se fala, o mediador ele não precisa entender da lei, não precisa conhecer. Eu vou dar um pouco da minha visão, um pouquinho da Alessandra, da minha experiência. Eu tenho nesse mercado que alguns me conhecem há muitos anos. É importante que o mediador conheça esse olhar de negócios. É importante que ele conheça, ele saiba transitar nesse ambiente de negócios, porque a fala que vai transitar na sala de mediação é de negócios, é de um olhar de empresa, um ambiente de comércio, um ambiente de negociação onde há comércio, onde há negócios. Então, essa fala, essa escuta do mediador, há que estar atento, né? Então, esse ponto é importante para o mediador conhecer. Ele precisa estar familiarizado com esse ambiente. É diferente de uma perspectiva onde um ambiente familiar, onde outras questões vão ser trabalhadas, outros pontos de vista serão colocados. Guarda, convivência, alimentos, são outros pontos que você vai tratar. No ambiente de negócios, você tem outras questões, avaliação da empresa, questões relacionadas à marca, patente, tudo isso será colocado na mesa. É importante que, por mais que o mediador não conheça profundamente, ele precisa estar familiarizado até para se fazer perguntas, né? Então, em questão empresarial, esse mediador precisa estar preparado para isso. Estou trazendo um pouco assim das questões práticas em relação à mediação, do mediador, na perspectiva do mediador. Muito bem. Aqui no Brasil, a gente teve uma reforma da legislação, né?
A Lei 11.101, ela foi uma lei pensada para a negociação, mas ela não foi tão bem, quer dizer, em tese ela foi para os advogados pensarem no ambiente de negociação, mas a doutora Maria Cristina, depois ela vai poder até falar um pouco disso. Os advogados, eles, aqui no Brasil, eles negociam, mas eles negociam até em uma certa parte, né? E o que acontece? Aqui a Silvana está até balançando a cabeça, né, Silvana? Os advogados, eles negociam, mas eles vão negociando até um ponto. E o interessante é como o mediador ele pode agregar numa negociação. E por que o mediador ele agrega onde a negociação ela não alcança? Porque o mediador ele tem esse poder de não ter conflito de interesses. O mediador é imparcial. E é nesse ponto que ele agrega. Por ele ser um agente imparcial, independente, e não ter este conflito de interesses, ele consegue transcorrer, ou seja, trabalhar com todos esses entes, todos esses atores que envolvem numa recuperação, certo? Com todos esses atores, com os credores, com a devedora, com o administrador judicial, no caso de uma recuperação judicial, se a gente está falando de uma recuperação judicial. Ou seja, ele consegue dialogar em todo esse ambiente. Muito bem. Portanto, ele auxilia nessa negociação. E mais, ele traz para a mesa consegue trazer para a mesa de negociação todas essas informações que são necessárias para que esse ambiente, para que nesse ambiente se consigam fazer se consiga transcorrer o diálogo, as informações. E o que acontece? No ambiente de recuperação, muitas vezes, a gente percebe que faltam informações, né? E, para isso, é importante que as pessoas sentem à mesa e lá se colocam todas essas informações necessárias para a construção do plano de recuperação. O que se pretende numa recuperação, né? Uma recuperação judicial? A construção de um plano de recuperação, né? A aprovação de um plano, necessariamente, né? É o que se pretende numa recuperação, que seja aprovada o soerguimento da empresa e a recuperação dessa empresa, se ela for viável, e se aprovando esse plano. Ora, você conseguindo, o mediador, trabalhando o diálogo com credores, a devedora, e com o auxílio do AJ, que isso o nosso colega vai poder falar aqui bastante, é importante que o mediador trabalhe esse diálogo, traga para as partes para a mesa. E para isso a gente precisa de técnica, e aproveitar bem as técnicas como reuniões em conjunto, reuniões individuais, explorar os testes de realidade, explorar principalmente a BATNA, explorar os testes de realidade que são importantes. Para isso, um ponto que eu reputo fundamental, perguntas. O mediador é ótimo para fazer perguntas, né? Explore as perguntas, trabalhe as perguntas. Aqui no Brasil, hoje, a gente trabalha com a escola facilitativa, né? Hoje, no mundo, né, se tem várias escolas de mediação. A gente tem a escola facilitativa, a escola avaliativa, circular narrativa e a transformativa. E no Brasil, aqui, se trabalha muito com a facilitativa. E agora tem se falado muito de usar a avaliativa. Mas, sobretudo, eu particularmente acredito muito que o mediador, que as partes têm que saber o que elas querem, como elas querem, principalmente os advogados, que perfil de mediador atende àquela mediação, né? O advogado tem que estar escolhendo o perfil do mediador daquela demanda. Mas qual é o mediador? O mediador precisa estar muito claro para ele saber fazer bem as perguntas.
entender para que são necessárias aquelas perguntas para obter aquele resultado. Para mim ficar muito claro na construção da sua dinâmica, assim, eu acredito muito nas escolas, mas acredito que o mediador tem que estar preparado para a dinâmica melhor que ele possa entregar. Enfim, eu sou da experiência da facilitativa, estudei a vida inteira com ela, acho que o mediador tem que estar pronto para trabalhar com as perguntas e estar naquela dinâmica para isso. Mas, voltando para a recuperação em si, judicial. E aqui no Brasil, também colocando bem claro isso, além da recuperação judicial, que é essa onde o objetivo é a construção do plano de recuperação, a gente tem a mediação antecedente, que é outra forma que também que a empresa também pode se fazer utilizar para conversar com parte dos credores ou com todos os credores. Ela é uma negociação antecedente, ela vem antes. Essa forma de negociar de maneira antecedente não é toda, é uma mediação que é colocada, está no artigo 20D da Lei de Mediação, e ela não é no estágio, vamos dizer assim, a empresa pode optar por essa forma de mediação, vamos dizer assim, é uma opção que a empresa tem, eu digo, a empresa ainda não está em recuperação, é um estágio anterior, a empresa não entrou em recuperação ainda ela pode nem entrar em recuperação, ela convida alguns credores ou todos os credores para fazer a sua negociação. Agora, é interessante de eu colocar uma questão para vocês. Nesse caso, diferente de uma recuperação judicial, que ela vai trabalhar com uma multiplicidade de credores, na mediação antecedente, ela está trabalhando com os credores de forma individual. Ela tem um tratamento de negociação individual com os credores. Então, você tem uma forma individualizada de tratar os credores nessa mediação antecedente. E você vai produzir os acordos de forma individual. Então, eu vou trabalhando os acordos individualmente, vou fazendo as homologações, vou conseguindo essas homologações depois, conforme o artigo 20C, e vou tratando de maneira individual. Agora, o mediador aqui tem que ser diligente e objetivo, e também tratar de uma forma diligente. Nós temos aqui poucos exemplos de mediação, porque ela é recente, ingressou na lei agora. Né? Para você pedir essa mediação antecedente, a pessoa aqui, a empresa, no caso, ela tem que preencher alguns requisitos. Ela também tem que ser uma empresa que pode pedir, tem que ser uma empresa que pode pedir recuperação. Ela tem que ser uma empresa que preenche os requisitos para pedir uma recuperação. Por quê? Porque se ela, posteriormente, ela pode pedir posteriormente uma recuperação, e depois ela tem 60 dias de prazo para negociar. Ela tem 60 dias de prazo para fazer essa negociação antecedente. Então, vocês vejam, é um prazo exíguo que ela tem de 60 dias para fazer essa recuperação, para negociar. Então, enfim, é um prazo curto, o mediador tem que estar... Por isso, há uma diligência do mediador nesse ponto, ele tem que ser ágil, tem que entender, tem uma agilidade, existe também uma liminar, mas isso é uma questão do advogado, não é uma questão do mediador, eu nem vou entrar nisso, porque não é o caso, mas é um ponto importante que o mediador tem que estar atento. São só 60 dias para fazer essa negociação. Mas não são todos os agentes econômicos que são passíveis de pedir de fazer esse pedido para fazer essa negociação antecedente. São só as empresas que podem também fazer um pedido para ingresso na recuperação.
que está na lei de recuperação. Então, não é estendido a todas as empresas, né? São só aqueles do artigo 966 do Código Civil. São só as empresas que podem pedir recuperação. Então, é isso. Eu gostaria de... eu não sei como é que está o meu prazo para falar, acho que o Adolfo já está me dando um prazo curto, mas do ponto de vista, só queria falar da questão de confidencialidade, que nós temos uma questão para finalizar, de confidencialidade, que é muito importante em relação à confidencialidade. Existe o ponto que, ao mesmo tempo, da transparência, que o mediador tem, ao mesmo tempo que o mediador é importante ao mediador ter a confidencialidade está dentro das sessões de mediação. Portanto, confidencialidade dentro das sessões de mediação. O acordo, tudo que é feito, o acordo que é feito fora da sessão, os acordos que são feitos, eles são depois levados para o juiz, porque o plano, por exemplo, ele vai ser homologado pelo juiz, evidentemente. Então, tudo vai ser passado depois para o juiz, mas as sessões de mediação, elas são confidenciais. Então, é importante que as partes, os credores e a própria devedora e o próprio mediador aproveite essas sessões confidenciais para explorar as opções e explorar todas as possibilidades dentro dessa confidencialidade, que é o momento que o mediador tem para trabalhar dentro da mediação as inúmeras possibilidades que as técnicas oferecem para o mediador e para as partes. Então, eu queria deixar aqui, meu muito obrigado para vocês. Muito obrigado, doutora Alessandra Bonilha, então, pela sua alocução, pela sua brilhante apresentação. E, seguidamente, doutor Adolfo Braga, podemos avançar para a doutora Maria Cristina? Doutor Rodrigo. É o doutor Rodrigo? Ou então, vamos dar prioridade ao doutor Rodrigo e a doutora Maria Cristina fechar o painel. Doutor Rodrigo, se faz favor. Muito obrigado, Flora, professor José da Silva. Muito obrigado. Saúdo nossos colegas, nossos amigos aí em Angola. Espero que estejam todos bem. Queria agradecer o convite que foi feito na pessoa eu sempre falo e ele sempre pede para eu não falar, né? Que eu falo que o Adolfo é o nosso mestre, né? Ele tem formação, fui aluno dele, acho que muitos foram, e agradeço o convite na pessoa dele. Agradeço a todas as contribuições, o enriquecimento acadêmico que eu pude ouvir nas palestras anteriores. E saúdo aqui a minha colega, né, a doutora Alessandra Bonilha, que é uma grande mediadora na área empresarial, né, que antecedeu e que é difícil falar depois dela, mas ela levantou várias bolas que eu posso pegar aqui para seguir no mesmo discurso. E agradeço também a participação, quem vai encerrar com chave de ouro, a nossa querida doutora Cristina Zucchi. Bom, pegando os ganchos que foram bem explanados pela doutora Alessandra e que acho que são importantes a gente pautar aqui, na questão da mediação empresarial, mas principalmente na mediação na recuperação judicial, e foi bem dito pela doutora Alessandra, a mediação ela é tradicionalmente pensada na bilateralidade, mediação entre duas partes, mediação entre dois, um conflito de dois. RJ não. RJ, falência, mas vamos pensar um pouco mais na RJ. Eu brinco que a RJ é o fim da cadeia alimentar. A gente está chegando no final. Ou falha, e tem uma outra situação, ou a gente tenta ali resolver um conflito multilateral, com vários agentes. Existe uma recuperanda, uma empresa de recuperação, ou várias empresas, quando é um grupo, mas a gama de credores, a coletividade, ela é imensa. Como que a gente resolve este conflito? Né? Porque existem várias formas de resolver este conflito. A lei de recuperação judicial ela é de 2005. Então, ela este ano completa, né? Porque ela ainda não foi revogada, houve uma reforma apenas, 16 anos. E posso afirmar para vocês que a prática da mediação na recuperação judicial não tem mais de 3. Então,
para os mediadores aqui de plantão, que já tem, e aí cito o Adolfo, cito a Alessandra, cito a doutora Cristina, que defendem a bandeira da mediação como um método saudável, um método frutífero de resolução dos conflitos. Na recuperação judicial, ela é muito jovem. Aqui em São Paulo, pelo menos na prática, que eu posso acompanhar, porque eu consigo ter um bom laboratório por trabalhar como administrador judicial e como mediador. Então, digo que há não mais que 3 anos começou a ser costumeira a prática da mediação na recuperação judicial. Isso tem vários desafios. Um primeiro desafio que nós temos é a própria questão cultural, né? Nós temos uma resistência grande da prática da mediação como resolução de conflitos. A própria doutora Alessandra traz. Os advogados não negociam muito previamente, eles já vão para o litígio. Nós temos a cultura do litígio. Então, não há essa situação que pode resolver, pode pacificar. Qual que é o grande escopo, qual que é a grande finalidade da jurisdição? É pacificar. Né? Então, não há essa cultura de pacificação por um método que era chamado de alternativo antes, né, que a gente já não chama mais. Então, existe a questão cultural, existe a questão de ser uma prática jovem na recuperação judicial. Mas, além dessas situações desafiadoras, nós temos vários pontos positivos, que eu posso destacar aqui alguns para a gente refletir. E o principal é que o processo de recuperação judicial é um processo de negociação. A sentença de mérito que transita em julgado, que faz coisa julgada, material, ela tende a homologar o plano que foi aprovado em assembleia ou em convolado em falência. Veja, o juiz homologa um consentimento, uma prática da autonomia da vontade de quem? Dos credores. E aqui está um ponto-chave desse processo, porque que a mediação se encaixa como uma luva. A alocação de poder decisório não está no juiz, está nos credores. Isso é uma opção legislativa. O legislador falou assim, olha, quem vai decidir melhor se a empresa pode se recuperar ou não? O juiz ou os credores, que têm um conhecimento mais direto da prática econômica da empresa, que tem relações comerciais com a empresa, que vai entender o plano proposto, que vai entender quanto que ele vai receber. Então, o legislador falou, melhor que a alocação de poder não esteja com o juiz, como era na antiga concordata, então até 2005, né, e passe para os credores. Então, a partir de 2005, nós temos essa alocação de poder. Mas os credores votam a partir de uma negociação. E aqui que está o ponto-chave da mediação na recuperação judicial. Por prática e por dados levantados, tem-se a noção de que a negociação não ocorre da forma como é esperado. Ela não ocorre tanto como se espera. O volume de negociação não é tamanho assim. E, principalmente, ele não começa desde o início do processo. Veja, a doutora Alessandra até disse que agora a gente pode ter a antecedente, então a gente pode ter uma mediação antecedente e nem ter um processo de recuperação judicial. Para a economia, isso é ótimo. A RJ, a recuperação judicial, é importante, mas se todo mundo entrar com um processo de recuperação judicial, a economia vai colapsar. Então, se é um processo de negociação e as partes não negociam tanto como é devido, ou negociam tarde demais, por que eu digo tarde demais? Porque existe um levantamento de dados do NEP, que é um núcleo de estudos e pesquisas de insolvência aqui de São Paulo, da PUC, junto com a ABJ, que é uma associação de jurimetria, que diz que o principal item, o principal fator de demora do processo de recuperação são as suspensões da Assembleia Geral de Credores. E isso ocorre por quê? Porque, na verdade, a negociação ou ela se acalenta naquele momento ou ela começa naquele momento, já tardia. Tanto que a nova lei coloca como uma obrigação do administrador judicial acompanhar as negociações. Por que tem que acompanhar? O AJ, né, o administrador judicial, tem que acompanhar as negociações? Porque não se negocia. Ou não se negocia como se espera. E é aqui que a mediação vem. A mediação não vem para negociar, mas ela vem para o procedimento de mediação dentro dos conflitos possíveis de uma recuperação judicial, que são imensuráveis. Existe o conflito quanto a valores, existe o conflito quanto à forma de pagamento,
existem conflitos que nem estão relacionados aos créditos sujeitos. Por exemplo, existem alguns créditos que não se sujeitam à recuperação judicial, à alienação fiduciária, posso citar aqui. Mas até mesmo esses créditos que não se sujeitam podem ser objeto de mediação. E mais importante, se é um sintoma do processo de recuperação, a não negociação, do processo de recuperação judicial, a não negociação, a negociação tardia ou a negociação parcial, quando você tem um mediador nomeado desde o início do processo, que é o que está acontecendo aqui a partir da nova lei, da reforma da lei, existe como se fosse um acelerador deste processo de negociação, por meio da mediação. Você tem aquele agente mediando, já acalentando aquela negociação que talvez aconteceria só depois. Então, um sintoma principal do processo de recuperação é sanado por esta figura. E esse não é o único ponto positivo da mediação, porque se nós temos um processo de recuperação que é baseado na negociação, não há uma melhor forma de reconstruir laços, e aí talvez a principal finalidade da mediação o mediador é aquele que reconstrói as pontes, né? Que reenlaça os sujeitos. Aqui o mediador ele cai mais como uma luva ainda, porque a gente aí uma base minha de pesquisa, né, que é muito forte na psicanálise, todo e qualquer processo envolve conflitos, envolve sujeitos, envolve o luto, né, que é a perda. E a mediação, e aí eu trago, a doutora Alessandra deve ser freudiana, né, porque ela fala de reconhecimento da dor, de não julgamento e facilitação dessa comunicação. São manejos naturais de um setting psicanalítico, em que aquele profissional trabalha as dores, trabalha os traumas, elabora lutos. Obviamente que o mediador ele não vai fazer um trabalho terapêutico no processo, mas essa escuta clínica que a doutora Alessandra traz, que a desembargadora Cristina tem, escuta diferente, escuta o processo, escuta aqueles fatos, sabendo o que está por trás daquele desejo. Esse mediador, com esse tato, conseguindo pacificar, conseguindo aquele termo de mediação que a gente assina, né? Nossa, é só um acordo. Não é só um acordo, é uma pacificação. E o processo de recuperação judicial, como dito, ele é o fim da cadeia alimentar, porque a atividade empresarial é importantíssima, por tudo. Não só por circular bens e riquezas, mas por gerar empregos, por recolher tributos. A atividade empresarial ela acaba vindo em consonância com o desenvolvimento da própria sociedade. E aquela atividade empresarial é importante, e a lei vem para assegurar essa importância. Mas entrando na parte final da minha fala, trazendo também o outro gancho que a minha colega deixou, a questão do administrador judicial e do mediador, né? Como eu disse, eu trabalho como administrador e também como mediador, mas nunca confundo o mesmo lugar no mesmo processo. Ou eu sou administrador judicial, ou eu sou mediador. Por quê? Ambos são imparciais, como dito. Mas o administrador judicial tem vários deveres no processo, de fiscalização, de acompanhamento, reportar todos esses dados ao processo. O administrador judicial ele é um longa-manos do juiz, é como se fosse o juiz. Diferente do mediador. O mediador também é imparcial, mas ele tem o atributo, ele tem o predicado da confidencialidade. Isso é fundamental, porque aquela fala, né, da doutora Alessandra de não julgamento é importantíssimo para o sujeito, para a parte que está em conflito, confiar no mediador. O mediador fala, olha, nada que foi dito aqui vai aos autos. É quase como se permitisse a parte fale o que você precisa verbalizar para aliviar esse luto, elaborar este luto e poder refletir de uma forma mais lógica e não tão emocional quanto aquilo que é proposto. E um bom mediador, ele pega este manejo, ele tem essa escuta clínica, ele não tem esse olhar de julgamento porque ele não precisa. E ainda mais ele tem esse atributo da confidencialidade. Isso é fundamental para criar ambientes frutíferos para soluções, para uma pacificação. Então,
Assim, olhando dessa ótica, para todo e qualquer processo, a mediação é importante, mas para um processo de recuperação judicial, que é de negociação, a alocação de poder está com os credores, e é um conflito multipartes, a mediação ela vem para ficar. E ela precisa ocupar esse espaço sadio para poder ser um elemento da cultura da recuperação, né? Para que não haja aquela situação de, por exemplo, não quero uma mediação porque vai encarecer mais o processo. Não vai encarecer nada. Talvez o processo possa atingir a sua finalidade por meio de um trabalho de um bom mediador, de um mediador competente. E dito isso, eu finalizo, agradeço mais uma vez a oportunidade de aprender com os colegas, de ter contato com esse trabalho que é feito também em Angola, e devolvo a você, professor José da Silva, a palavra para que continue com o nosso ótimo congresso. Uma boa tarde. Muito obrigado, doutor Rodrigo. Foi breve, mas olha, deixou muita vontade de continuar a falar tempo, mas teremos outras oportunidades. Está aí o professor Adolfo Braga, obviamente, o doutor Sérgio Godinho, teremos muitos outros momentos. Esperemos que essa pandemia também se vá embora quanto cedo, para continuarmos a manter e a promover essa interação que está muito, muito positiva nesta fase. Sem mais delongas, também vou pedir, com permissão do doutor Adolfo Braga, pedir que a doutora Cristina Zucchi entre já no processo e dar-lhe a palavra também. Obrigado e estamos de todos os ouvidos para si. Muito obrigada, doutor José da Silva. Eu estou muito emocionada e agradecida pela oportunidade de estar participando de um evento de tão grande importância, que leva a bandeira firme do Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos do governo de Angola. Queria também agradecer o convite tão honroso feito pelo professor Adolfo Braga, meu grande querido amigo, baluarte dos meios adequados de solução de conflitos no Brasil, que tem toda a minha admiração e aplauso sempre, ele sabe o quanto, e cumprimentar de modo especial os demais integrantes deste painel, começando pelo nosso moderador, o Dr. José da Silva, coordenador ilustre da formação e estudo da DNREL, da minha querida Alessandra Bonilha, que eu tanto admiro e gosto também, com uma amizade muito carinhosa e tão antiga, mediadora empresarial de renome e de nosso maior respeito. Também cumprimentar o doutor Rodrigo Dório, que sempre conheci ouvindo falar, sabendo de uma atuação extremamente marcante, atuante, e hoje estou tendo a oportunidade de vê-lo mais de pertinho aqui pelo painel virtual. Eu estou muito orgulhosa de estar aqui e, principalmente, mostrar que o faço porque também sou muito entusiasta, seguindo aí a palavra tão utilizada pela doutora Cariel. Eu sou um entusiasta, não só do estudo de culturas e sistemas comparados, adoro fazer isso, e também adoro estudar os meios adequados de solução de conflitos. Bom, hoje, nós temos nesse painel a missão de falarmos sobre a mediação e a recuperação judicial no Brasil, para contrapô-la a como ela está em Angola. Antes de falar propriamente da situação, e na maior brevidade possível, claro, eu gostaria de ponderar 3 pontos importantes. O primeiro, o Brasil é um país que está inserido no sistema da civil law, que é também chamado sistema romano-germânico. E qual é a característica desse sistema? Ele tem a lei como fonte imediata do direito, isto é, ele utiliza as normas como fundamento primeiro para a resolução de conflitos, requerendo previsibilidade. A jurisprudência, a doutrina, os princípios gerais de direito também são fontes, porém secundários, pois o que prevalece são as normas escritas do nosso sistema jurídico. Muito embora o Brasil tenha tradicionalmente, na base de seu sistema jurídico, o civil law, analisando os casos pelo processo dedutivo de análise,
olha o que está na lei e a aplica aos casos concretos, as práticas da common law também têm sido cada vez mais aplicadas no nosso país. Isso significa que o sistema judiciário tem cada vez mais recorrido às decisões anteriores para a resolução de litígios análogos. Além desses dois sistemas, nós temos também uma gama de fatos imensa que tem atropelado toda a nossa evolução entre civil e common law. E isso tem provocado avanços antes mesmo da lei, antes mesmo da jurisprudência. E é nesse âmbito que nós estamos comentando, fazendo comentários e análises no dia de hoje. Nós temos aqui um sistema que está evoluindo no sentido de desenvolver a negociação como caminho para soluções apropriadas aos conflitos recuperacionais e falimentares. E não nos esqueçamos, estamos num ambiente de crise, sempre, como muito bem ponderou a minha querida Alessandra e o meu querido Rodrigo Dório, em ambiente de luto, de muita dificuldade, de desespero, pré-morte. Por que eu estou falando de todos esses pontos inicialmente? Porque nós estamos numa apresentação sobre a mediação e a recuperação judicial no Brasil, e essa temática é um exemplo primordial de como o nosso sistema, embora sendo basicamente de civil law, tende a aplicar, por vezes, as práticas da common law e adotar as tendências que temos apresentado no sentido de solucionar os conflitos. Vejamos como. A nossa lei atual de falência e recuperação, que já foi várias vezes referida à Lei 11.101 de 2005, não previa a mediação no seu texto original, muito menos o nosso sistema positivo anterior, consubstanciado no Decreto-Lei 7661 de 1947. Não se falava em mediação no texto da lei falimentar ou recuperacional. Em vigor desde 2005, a nossa atual lei, porém, teve, durante a sua vigência, leis inovadoras que entraram em vigor. A primeira delas, que cabe ser citada nesse ambiente que estamos comentando, é o próprio Código de Processo Civil. Ele entrou em março de 2015 e traz como novidade a seguinte disposição. Temos a jurisdição judicial, que é tradicional no nosso direito, mas nós também temos, a partir de agora, a jurisdição conciliatória e mediatária, bem como a jurisdição arbitral. Com todos os estudos preconizados pela nossa querida e saudosa professora Ada Pellegrini Grinover, nós temos, então, a conciliação e a mediação, e eu peço permissão daqui para frente a que vocês entendam, quando eu falar de mediação, vocábulo mediação, ele estará abrangendo negociação, conciliação e a própria mediação. Então, a mediação acabou sendo acolhida aqui no nosso sistema guindada ao status de jurisdição. Portanto, nós estamos falando de um ambiente em que se dá a solução final, definitiva, que se consubstancia na realidade no título executivo judicial. Além do Código de Processo Civil, trazendo toda essa inovação e regulamentando de forma detida, a partir do seu artigo 165, toda a atuação do mediador e do conciliador judiciais, nós tivemos também a própria lei da mediação, que entrou em vigor 3 meses depois, junho de 2015, e vem introduzindo a conciliação e a mediação como procedimentos com força jurisdicional para a solução de conflitos, mas faltava, na lei da falência e da recuperação, a inserção desses mecanismos de solução de conflitos. Havia ainda uma lacuna. E quando eu falo de lacuna, eu chamo a atenção para os comentários que fiz no início, introdutoriamente.
Até dezembro de 2020, essa lacuna da lei falimentar vigente foi suprida pela prática extrajudicial, utilizando a mediação nos procedimentos de recuperação e falência e também no âmbito judicial, por força de uma implementação regulamentar promovida a partir do Conselho Nacional de Justiça e atendida pelos tribunais federais e estaduais de todo o país, ampliando não só seus segmentos organizacionais com a criação de câmaras na segunda instância, varas nas instâncias iniciais, empresariais. Então, como muito bem ressaltou o professor Adolfo anteriormente, tudo isso foi criado antes. Não havia ainda lei determinando que assim deveria ser. Havia regulamentação adstrita ao âmbito judicial, protagonizada pelo Conselho Nacional de Justiça, que desde a Resolução 125 vem implementando e regulamentando a política nacional de solução pacífica de conflitos. A competência dessas varas empresariais criadas, que foram se desenvolvendo e evoluindo, inclui a matéria pertinente à falência e à recuperação judicial de empresas em crise. Os meios apropriados de solução de conflitos das empresas em crise foram acionados de modo crescente, com reconhecimento judicial de sua validade e eficácia. De forma evolutiva, em outubro de 2019, o CNJ implementa a recomendação número 58, com o propósito de promover o uso da mediação nos processos de recuperação empresarial e falências. E em agosto de 2020, pela recomendação 71, cuida da criação de centros judiciários de solução de conflitos para tratamento específico de conflitos de natureza empresarial. Isso tudo foi uma evolução enorme. O Tribunal de Justiça de São Paulo, na esteira das iniciativas que se seguiram, publicou o provimento 11 de 2020, dispondo sobre o projeto de conciliação e mediação pré-processuais para disputas empresariais decorrentes dos efeitos da Covid-19, inclusive para empresas nessa situação e também em crise. Tivemos casos de falência e de recuperação judicial que tornaram-se paradigmas aqui no Brasil, como foi o caso da Varig, ou como foi o caso da recuperação da Oi, da Saraiva, da Empave, da Sete Brasil, dentre outros. Casos esses em que até mesmo mediações online foram realizadas com sucesso. Em dezembro de 2020, aprovou-se a Lei 14.112, que inseriu os artigos 20A a 20D das conciliações e das mediações antecedentes ou incidentais aos processos de recuperação judicial. E apenas no histórico de positivo, do ambiente positivo, em 4 de junho de 2021, o Brasil assinou a Convenção de Singapura, que fala de acordos comerciais internacionais resultantes da mediação. Isso sem falar da parte internacional, que também foi disciplinada inovadoramente pelo artigo 167A, em várias letras, também trazida pela Lei 14.112. Ora, o que temos, então, diante de todas essas inovações? Nós temos que a prática que era já realizada anteriormente, com a positivação desses dispositivos específicos na lei de mediação e de mediação judicial, acabam, então, tendo uma força e um reforço muito forte para a sua existência e apoio. Não podemos nos esquecer que a mediação, repito, negociação, conciliação e mediação, a mediação, nessas hipóteses, ela está
nas mãos das partes, como bem ponderou Rodrigo Dório, porém, impondo limites a essa autonomia de vontade das partes. É muito importante, por exemplo, que nos lembremos que as partes não têm autonomia para mudar a natureza jurídica dos créditos. Isso está expressamente vedado na recomendação 58 do CNJ, em eco também na lei atual da recuperação. As partes também não podem determinar ou mudar a classificação dos créditos. E isso mostra como muito bem ponderaram Alessandra e Rodrigo. O mediador judicial que se arvora a atuar no ambiente da recuperação e da falência, ele precisa ter um conhecimento técnico, falimentar e recuperacional. Há muitos podes e não podes, deves e não deves. Existem vários, e eles estão determinados soberanamente na lei. Não se esqueçam, somos civil law. E isso não pode ser alterado, nem mesmo pela mediação. E essa ideia do limite de atuação do mediador recuperacional, principalmente, deve ser do conhecimento dele, sob pena dele comprometer o acordo a ser realizado, a eficácia e a validade deste acordo. E o mediador tem uma atuação independente, como também muito bem ponderou a minha querida Alessandra, não se confundindo com a atuação do administrador judicial. Aliás, a recomendação número 58, no seu artigo 6º, diz expressamente: o administrador não pode ser mediador. Cada um tem o seu papel muito claro e não podem ser confundidos. E também a mesma resolução, a mesma recomendação 58, no parágrafo 1º desse artigo 6º, diz que o magistrado também não pode ter o seu papel confundido com o papel do mediador. Porém, ele pode, eventualmente, propiciar, ensejar um caminho mediatário ou conciliatório, que seria, então, continuado profissionalmente pelo mediador ou pelo conciliador. Isso já está determinado como limites de atuação, e nós não podemos esquecer disso. Então, a nossa ambiência recuperacional ou falimentar, ela impõe determinadas especificações que não podem ser relegadas ao desconhecimento do mediador que pretende atuar nesta área. Então, começamos uma observação quanto à necessidade de definição dos papéis. Além do conhecimento técnico, o mediador tem um papel distinto, por exemplo, do papel do administrador judicial, como muito bem ponderou o Rodrigo Dório. Não se confundem. O administrador é auxiliar da justiça. O mediador está atuando em função de específicos conflitos que buscam solução pacificamente. As funções são diferentes e ele atua de forma independente dentro dos limites que a lei estabelece. E aí eu aproveito para falar, e o advogado? Qual seria o papel dele, então, nessa atuação? Temos o magistrado na condução principal, não deixo de lembrá-los do cram down. O cram down, ele é uma atuação do magistrado que o coloca ainda em posição superior. Em seguida, a posição do administrador judicial, que é fundamental, pela instrumentabilidade, pela agilidade, pelo gerenciamento de tudo que se passa no ambiente recuperacional e falimentar. Temos o mediador, que estará tentando buscar ou ajudar as partes a encontrarem uma solução mais conveniente para os seus respectivos conflitos. E temos o advogado, que não pode, em hipótese alguma, ser esquecido. O advogado tem as suas funções pré-determinadas expressamente no artigo 1º do Estatuto da Advocacia e da OAB. E lá
ele tem assegurados para ele, com exclusividade, assessoria jurídica, consultoria jurídica, chefia de departamento jurídico e patronato de causas. Essas 4 atividades são exclusivas do advogado. Portanto, transportando essa exclusividade para o ambiente recuperacional, com mediação, nós temos que o papel dele está preservado, de ficar ao lado do seu cliente, seja ele o devedor, seja ele um credor, seja ele o que, inclusive dos órgãos públicos, ele estará no seu papel de dar assessoria jurídica à parte que está participando de um procedimento de mediação. Esse papel é exclusivo do advogado e não permite que se confunda a sua atuação com a atuação do magistrado, nem com a atuação do AJ e tampouco com a atuação do mediador de quem estamos falando hoje. Também, a lei de recuperação expressamente determina que o administrador judicial deve estimular a mediação. Então, ele não só não participa, mas ele também tem na lei a missão de estimular e envidar todos os esforços para que, eventualmente, os conflitos existentes se resolvam de uma forma melhor, mais apropriada, através da mediação. E eu chamo a atenção, os senhores poderão dizer, mas e se não sai acordo? Ora, pode não sair um acordo de pronto, porém, o acordo pode acabar sendo um caminho que permite a tomada de uma melhor comunicação e expressão das aspirações genuínas em busca de uma solução viável. Então, pode ser que a mediação não chegue a causar um acordo propriamente, porém, ela pode conseguir aproximar as partes que, tendo uma melhor compreensão das recíprocas situações envolvidas, acabem, então, flexibilizando suas posições e mudando até mesmo a ordem de interesses para que o acordo acabe sendo possível. Então, a mediação pode não servir como um instrumento primeiro ou talvez definitivo de solução, mas um caminho para ela. O diálogo que acaba se instalando e deve ser presente na mediação, ele também se mostra muito importante para a negociação propriamente. Então, as partes podem ter começado um procedimento mediatário e que se converta em negociação, prescindindo até do papel e atuação de um mediador e tratando diretamente. Por quê? Porque tiveram suas posições esclarecidas e seus interesses definidos com clareza através do processo mediatário. Qual é o melhor momento para se optar por uma mediação num procedimento recuperacional? Não existe. Como bem ponderou o Rodrigo, as partes é que vão sentir isso. Elas é que vão saber se é melhor começar uma mediação agora, deixar para depois, ou talvez nem fazer. Ninguém melhor do que o credor e o devedor, os credores e o devedor, cada um sabendo da situação daquele determinado crédito, para avaliar a conveniência e o momento, tempestividade ou não, da realização de um acordo. A mediação também, ela é muito útil no procedimento recuperacional e falimentar, porque ela condiz com o princípio fundamental desta lei, um dos princípios fundamentais, que é o da preservação da empresa, o desdobramento da preservação da função social da empresa, e também como um desdobramento da preservação do princípio da pars conditio creditorum, forma de manter a igualdade dos credores, dando a eles igual oportunidade de resolverem os seus créditos como melhor for possível, dentro das características, dos interesses envolvidos e das condições de cada crédito. E mais, nesse ambiente em que a escolha fica totalmente por conta dos envolvidos, até mesmo é viabilizada a conversão
da recuperação judicial em recuperação extrajudicial. Isso é muito importante. Isso é riquíssimo. O nosso tempo vai já ao fim, doutora. Eu tenho muita pena de interromper essa abordagem. Me distrair aqui. Mas esse caso de converter a recuperação judicial em extrajudicial foi o caso da recuperação da lei postiche, em que isso se resolveu de uma forma extrajudicial. Tudo isso voltado para a negociação, que, como também muito bem disse o Rodrigo, é a temática primeira que veio já com a lei da recuperação, desde antes da modalidade da alteração que introduziu a mediação e a conciliação expressamente. Então, muito obrigado, doutora Cristina. Eu agradeço. Chegou ao fim. Um abraço a todos. Vamos agradecer. Um grande abraço. Aplausos mais uma vez por esta brilhante apresentação. E acho que não deve esgotar tudo por aqui, ou por hoje, né? Teremos outras oportunidades, vamos continuar a discutir essas questões. Entretanto, quero passar também a palavra ao Dr. Adolfo Braga para dirigir algumas palavras, agradecer essa brilhante apresentação do último painel, formado pela doutora Alessandra Bonino, o Dr. Rodrigo Dori e a doutora Maria Cristina. Portanto, doutor Adolfo, passo-lhe a palavra também, depois vou passar a palavra ao doutor Sérgio Godinho. Perfeito. Sem palavras para agradecer, doutora Maria Cristina, o Rodrigo e a Alessandra. Foi um painel brilhante e quero aproveitar e dizer da minha alegria, já encerrando minhas palavras por esse evento, do quanto estou, usando as palavras da doutora Maria Cristina, estou emocionado de ter convivido essas horas aqui, foi um verdadeiro prazer. E que, para mim, na minha mente, passou um filme retroagindo a 2005, onde tive o privilégio de dar os primeiros passos em Angola com a mediação, a partir de um convite que me foi feito, na época, pelo Escritório de Direitos Humanos da ONU. Fui consultor por um período, depois o próprio Ministério adotou essa consultoria, então para mim é um convívio de longa data, e dizer do quanto é importante, acho que quanto é importante esse evento para a realidade angolana e para a realidade brasileira, porque vocês estão apontando um caminho no qual a possibilidade de intercâmbio é cada vez maior, e queria parabenizar o Ministério da Justiça e Direitos Humanos pela iniciativa, parabenizar o Sérgio, parabenizar cada um que esteve presente desde o início dos primeiros trabalhos. Foi uma alegria enorme, uma retomada de atividades e quero crer que seja contínuo. Parabéns e obrigado pela oportunidade. Doutor Sérgio. Muito bem, professor José Mazumba da Silva, muito obrigado. Eu agradeço a esse painel fantástico. Eu confesso que estou com vontade de ouvir muito mais por razões várias, e uma delas é pelas brilhantes apresentações que foram aqui trazidas, e por tudo quanto se disse, que para nós é de suma importância, porque estamos a fazer esse caminho agora da recuperação de empresas em insolvência. Para ter uma ideia, em Angola raramente se usava esse instituto, mesmo o da insolvência, porque as empresas simplesmente deixavam de funcionar. Ou seja, ninguém tratava da extinção da empresa como tal, ou do processo de recuperação. Quem fala da recuperação judicial, pior ainda, uma recuperação extrajudicial. Ela não acontecia. E nós temos todo o interesse em, de facto, aprender com o caminho que fez o Brasil, com o que tem estado a fazer agora o Brasil também a nível dessa matéria. Nós não temos ainda uma lei que regula a questão que se prende com a administração da massa falida, da insolvência, o administrador da insolvência. Estamos a fazer esse caminho. Houve cogitações e discussões colocadas em sede de quem devia ser, se podia ser o mediador, se podia ser o árbitro. Aventou-se inclusive essa possibilidade, que de todo foi afastada, porque de facto não se pode misturar aqui esses dois papéis.
não é? Moralmente, o juiz poderá sim ter essa intervenção mais de aproximação, de indicar o caminho, mas também não poderá ser ele o administrador desta massa falida, ou algo que se aproxime. Eu tenho só a agradecer ao professor Adolfo Braga pelo tanto que fez para permitir, de facto, que esse evento se realizasse. Vimos aqui nos vários painéis questões que nós temos de muita aproximação a nível dos centros de resolução de conflitos, das câmaras, como são chamadas no Brasil. Nós estamos a fazer um caminho com os novos centros, com os centros mais antigos e com novas abordagens a nível desta matéria. Queremos, de facto, ver que se faça aqui uma ponte para que processos em que as partes angolanas, porque conheço de alguns deles, na CAMSA-CBC, na Fiesp-Ciesp, possam acontecer eventualmente com uma audição de testemunhas ou uso dos meios informáticos para uma sessão que se realiza em Luanda e não necessariamente com a deslocação das partes para o Brasil. Então queremos fazer aqui essa ponte, quer para os centros privados, quer para os centros públicos. A mesma coisa que se coloca a nível da mediação e da mediação, da arbitragem e a visão da magistratura a respeito dessas matérias. Entendemos que, de facto, é necessário olharmos também um bocadinho para a experiência que nos traz o Brasil e ver o que nós temos aqui em Angola e numa certeza, e como disse muito bem nas palavras iniciais da senhora secretária de Estado, nós não podemos deixar para trás os tribunais, porque eles têm uma importância fundamental, inclusive na credibilização e realização concreta, quer da mediação, quer da arbitragem, quer da conciliação. Porque os acordos, se não forem cumpridos voluntariamente, precisamos de alguém que possa, com o poder de império, ordenar a sua execução. A mesma coisa há de acontecer na arbitragem, porque nós poderemos precisar de nomear um árbitro, poderemos precisar, nos casos dos sistemas como o nosso, que é dualista, não é monista, como o sistema brasileiro, e neste sistema que nós temos, prevê a possibilidade não só de anulação, mas também de recurso de sentenças arbitrais e tem a intervenção dos tribunais judiciais para o efeito. Então é necessário que os juízes, que os procuradores percebam e estejam por dentro daquilo que é o sistema arbitral, o que é a mediação, o que é a conciliação, para que possam atender, de facto, para aquilo que são as valências, para aquilo que é o poder que essa mediação tem. E a mesma coisa eu dizia no painel em que esteve também o professor Adolfo Braga, sobre a mediação, a arbitragem e a administração pública, que estamos a fazer um caminho e do ponto de vista legislativo, já com muita substância a nível de instrumentos regulamentares produzidos. Lembrou aqui muito bem também a senhora secretária de Estado das parcerias público-privadas, dos processos que temos a nível do investimento privado, que prevêem também a mediação, a negociação para o efeito de resolução de conflitos e a própria arbitragem. Temos uma nova lei dos contratos públicos, que queremos fazer uma incursão para a mediação e a arbitragem dos conflitos com a administração pública em matéria tributária, e há muito caminho já feito pelo Brasil e nós queremos, de facto, aprender também com esses preletores magníficos que nós tivemos hoje, e numa certeza nós voltaremos a vocês, nós bateremos a porta novamente do IMAB, para que numa parceria fantástica como a que tivemos hoje e as outras instituições que abraçaram esse projeto, abraçaram esse seminário, no meu caso disse a FML também, que conseguiu, aportando aqui também a sua experiência, a intervenção da doutora Ana Maia Gonçalves, que nos permitiu que, de facto, o selo do ICFML se fizesse aqui presente e, com isto, os mediadores certificados do ICFML pudessem também participar e ter uma atenção especial para esse evento, como todas as outras marcas que abraçaram, de facto, esta iniciativa. Professor José Mazumba da Silva, eu só tenho a agradecer a todos e a cada um que esteve aqui conosco, a doutora Erresilda, que ainda vejo aí conosco também, e acredito que outros tantos que não, a imagem não me permite ver a todos, mas ao ministro que esteve cá connosco durante muito tempo e trouxe-nos também abordagens muito positivas. Eu só tenho a agradecer e devolvo a palavra do Mazumba para o encerramento então deste painel, e muito obrigado a todos. Muito obrigado e desejo uma longa semana
a todos, com a expectativa de voltarmos a estar juntos, voltarmos a falar. Os nossos contatos estão abertos, nós estamos sempre disponíveis e também, sempre que sentirmos a vossa saudade, obviamente, contactaremos. Temos um focal point, que é o professor Adolfo Braga, vai nos fazer chegar a todos vocês. E mais uma vez agradecemos a todos e a todas e desejamos um bom regresso a casa e um bom descanso. Muito obrigado e damos por encerrada a sessão. Parabéns pelo evento. Obrigado, obrigado. Obrigada a todos e boa noite. Obrigado, doutora Isilda. Boa tarde, boa noite. Obrigado. Professor Adolfo Braga, os meus penhorados agradecimentos pelo seu empenho, por tudo. Obrigado. A GLO também quero aqui sancionar os meus agradecimentos, como dizem os colegas brasileiros, sancionar os meus agradecimentos à GLO pelo trabalho brilhante que fez, por ter acolhido esse evento. Fomos para além do tempo que estava previsto, mas continuar aqui conosco com o mesmo profissionalismo de sempre, fazendo aqui a cobertura desse evento. O meu muito obrigado a Hélia Pimentel e a sua equipe. Obrigado. Obrigado, boa tarde e boa noite. Boa tarde.